Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Muito bem, então eu escolhi Gênesis 1, versículos 27 e 28. Genesis 1, right? Chapter 1, verses 27 and 28. Ok. Eu vou ler tudo em português primeiro, tá? Depois a gente vai para o inglês, depois a gente vai dividindo, tá? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha aqui, enfatizando, né? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Eu vou agora ler uma vez em inglês, para vocês que estão aí, vão ver o quanto vocês conseguem entender, né? God created mankind in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Ok? Vamos voltar lá então? Vamos voltar aqui? Agora Vamos trabalhar um pouquinho aqui nas duas línguas? Estão me vendo? Muito bem. Tá. Olha só. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Muito bem, está enfatizando, né? Deus criou o homem à sua imagem. Né? E aí ele repete. Se ele repete, é porque é importante, não é mesmo? A imagem de Deus o criou. E criou quem? Homem e mulher os criou. Então, imagino, né? Que esse aqui é o nosso manual, né? E o Senhor está dizendo que ele criou o homem à sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Então, é por isso que nós somos diferentes, né? Porque senão ele teria criado só o homem, ou senão ele teria criado só a mulher, não é mesmo? Porque está aqui na palavra do Senhor. Homem e mulher os criou, a sua imagem. Então, olha só. Criou Deus o homem. God created mankind. Então, aqui no inglês, essa palavra mankind quer dizer humanidade, né? Então, humanidade, né? Os humanos, homem e mulher. Deus criou o homem. God created mankind, a sua imagem. In his own image, né? A sua imagem. In his own image. Essa palavrinha aqui, own, né? Quer dizer própria, né? A sua própria imagem, ok? A imagem de Deus o criou. In the image of God, he created them. Né? In the image of God, he created them. Criou quem? Homem e mulher os criou. Male and female, he created them. Male and female, he created them. Então, para mim, tá claro, né? Somos diferentes, homens e mulheres. Cada um com o seu papel, né? Olha só, o Senhor criou a mulher com um papel importantíssimo, que é um papel de ajudadora, né? É por isso que a mulher é tão preciosa para o homem. Muitas vezes a gente escuta que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Talvez porque seja bíblico, porque esse é o nosso papel, não é?
de ajudar, de aconselhar, de confortar. Né? So I guess, né, each of us has its role in life. Men and women, we have our own roles in life. Yeah? So God created a woman, what for? To be a helper, to be a counselor, to be a comforter to the man, right? So man and woman together. Huh? So that's why we are different. Huh? Senão o Senhor teria criado somente o homem ou somente a mulher. Huh? Se cada um deles fossem suficientes, so God would have them created only men or only women. Huh? If each of them would be self-sufficient. Mas não me parece que seja o caso, né? Estamos aqui, né, lendo o quê? A palavra do Senhor. Vamos continuar aqui. Deus os abençoou. So God blessed them. Aqui está cheio de passado simples que a gente vai ver mais um pouquinho, né? Deus os abençoou. God blessed them, né? E lhes disse, and said to them, né? Então, olha só, and said to them, né? Tomar cuidado, porque esse verbo, esse é o passado do verbo dizer, né? Say. Então, say to them. Se fosse o verbo tell, que seria contar, né? Ou falar, você não precisaria dessa proposição aqui, to, seria told them, né? Porque a gente fala tell him, tell her, tell me, e say to him, say to her, say to me. Então o verbo say precisa dessa preposição, ok? E lhes disse, and said to them, o quê? Sejam férteis, be fruitful, fruitful, be fruitful e multipliquem-se, and increase in number, né? Poderia ser multiply, poderia, algumas versões que traz, né, be fruitful and multiply, né? Que seria uma tradução um pouquinho mais literal, né? So God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, be fruitful and multiply. Ok? Vamos seguir aqui. E o que mais? Olha só, as ordenanças aí do Senhor, né? Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Enchem e subjuguem a terra. Subjugar tem a ver com controlar, com dominar. Então, ele disse, encham. Encham o quê? A terra. So, fill the earth. Fill, né? Que é o verbo encher, né? O que? A terra. Fill the earth. E o que? E subjuguem a terra, né? Encham e subjuguem a terra. Então, no inglês, ele colocou assim, olha, encham a terra. Fill the earth. Olha lá, o TH em earth. Gente, eu sei que é difícil no começo, mas tudo é uma questão de prática, né? Língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Você sente o arzinho aqui na sua mão, ó. Né? Então, fill the earth, encham a terra e subjugue-a. And subdued, né? Subjugue. Então esse it está se referindo aqui à terra, né? Enche e subjuguem a terra. Fill the earth and subdued, né? Então esse it está se referindo aqui, olha só. Opa. Deixa eu marcar aqui para vocês. Esse pequeno. Pera um pouquinho, deixa eu mexer aqui. Agora foi?
Foi. Esse it está se referindo aqui à terra, tá? Fill the earth and subdued, né? E dominem sobre os peixes do mar. Rule over, né? Então, ó, dominem, rule, sobre, rule over, sobre o quê? Os peixes do mar, the fish in the sea, né? Então, aqui, ó, the fish não está sendo usado no plural, porque quando a gente fala the fish, já é como se fosse um coletivo, né? Então, olha só, o inglês, assim como a Bíblia, uma outra semelhança, né, que eu falo, a fé e a fluência vem pelo ouvir, não é mesmo? Ouvir a palavra do Senhor, e a fluência no inglês vai vir por ouvir inglês. O inglês, principalmente depois de estudos mais direcionados, mas ouvir o inglês da vida real, né? E nada mais do que ouvir a palavra do Senhor, ouvir pregações, ouvir estudos bíblicos, né? Ouvir louvores, né? Tudo isso vai fazer, né, com que a gente cresça em entendimento da palavra e também que a gente cresça, né, na fluência no inglês, porque a fluência também vem pelo ouvir. Você tem que deixar o seu listening, né, apurar o seu listening. Então, cara, rule over. Então, o inglês e a Bíblia têm uma outra similaridade. Porque o inglês, né, a gente não deve estudar vocabulário solto. A gente tem que estudar tudo dentro de um contexto. A Bíblia também. A gente não pode pegar aqui as promessas do Senhor, a gente vem aqui, né, e marca um versículo, 2 versículos, sem saber o que veio antes, sem saber o que vem depois, porque tudo está dentro de um contexto, não é mesmo? Então essa palavrinha aqui, ó, rule, que pode ser regra, né? Porque pode ser um substantivo regra. Só que aqui ele está no sentido de verbo. Dominem sobre, rule over, the fish and the sea. Então, aqui neste contexto está no sentido de verbo. Dominem sobre os peixes do mar. Rule over the fish and in the sea. Muito bem. E o que mais que ele diz? E também sobre as aves do céu. Né? Rule over, né? The fish in the sea and the birds in the sky. And the birds in the sky. Né? E o que mais? E sobre todos os animais que se movem pela terra. Olha só. And over every living creature that moves on the ground. E sobre todos os animais que se movem sobre a terra. And over every living creature that moves on the ground. Né? Então aqui, sobre as aves do céu, the birds in the sky, e sobre and over, né, todos os animais. Então, aqui, todos os animais que se movem sobre a terra. Então, esse todos está sendo usada a palavra every, que é todo e qualquer, né? O quê? E animais, né? E no inglês, eles estão usando o quê? Living creature, né? Todas as criaturas viventes. Eu acho que tem uma versão da Bíblia que traz isso, sobre as criaturas viventes. Living creature, que se movem sobre a terra. That moves on the ground. Terra, que pode ser earth, mas essa aqui, porque os animais andam aonde? Né? No chão, né? Os animais, todos, né? Nós também, né? Então, esse ground aqui é no sentido de chão,
ok? No sentido de chão. Então, and the birds in the sky, as aves do céu, e sobre todos os animais, and over every living creature, creature, assim como esse aves, birds, né? Over every living creatures, que se move pela terra, that moves on the ground, né? On the ground, sobre a terra. Não é? Vamos dar uma olhadinha agora no inglês, em mais detalhes, para quê? Para a gente aprender mais da estrutura da língua inglesa e para a gente aumentar o nosso vocabulário. E aqui tá cheio de quê? De verbos no passado. Deixa eu dividir aqui, ó. Tá cheio de verbos no passado. Então vamos trabalhar aqui com esse primeiro pedaço aqui, esse primeiro parágrafo. God created mankind in his own image. In the image of God he created them. Male and female he created them. Então olha só, aqui nessa passagem toda eu só tenho um verbo, que é o verbo criar, create. E ele é um passado simples regular, não é mesmo? Um passado simples regular. Por quê? Por que a gente sabe? Só de olhar no verbo, né? A gente sabe que ele está no passado e que ele está no passado simples e que ele é regular. Só de olhar. Por quê? Porque ele está com sufixo aqui, ed, não é mesmo? Ed. Então, created. Ok? Então, eu tenho ele aqui 3 vezes. God created. He created. E, mais uma vez, created. Criou quem? God created mankind. E aqui, ó, he created them. Né? Lembra? Por que them? Porque é o homem e a mulher. Ele não criou um único ser, ele criou 2, bem diferentes e complementares, né? So one complements the other. God created 2 different creatures, man and woman. Muito bem, então só tenho aqui um verbo no passado simples. Vamos aqui para os substantivos, ó, nouns, isso quer dizer substantivo. God created mankind, né? Eu tenho 2 aparições aqui. In the image of God, a imagem de Deus. E aí, um outro substantivo, another noun is mankind, que quer dizer humanidade. E aí eu tenho image, né? Imagem. Quantas vezes? Né? 2. In his own image, in the image of God. Né? 2 vezes. E aqui eu tenho o quê? Um pronome pessoal. Também 2 vezes. Pronome pessoal em inglês eles chamam de subject pronoun. Olha só como a gente tem que prestar atenção. Que subject pode ser o quê? Assunto. Né? Quando eles falam, vamos trocar de assunto. Let's change the subject. Só que aqui está sendo chamado de subject pronoun. É o pronome pessoal. Por que eles chamam de subject? Porque está na posição de sujeito. Porque aqui não é assunto, quer dizer sujeito. Então está na posição de sujeito, eles chamam de subject pronoun. Então vamos lá, onde que eu tenho aqui? Ó, he created them. 2 vezes. He created them. Então não tem como, tá ali enfatizando. Né, que ele criou quem? Homem e mulher, e criou ambos a sua imagem. Né? E depois, olha aqui, agora eu tenho aqui um pronome objeto. Né? Não me interessa esses nomes, o interessante é que vocês saibam usar e reconhecer. Então eu sempre falo que o pronome pessoal, ele vem antes do verbo, né? Olha lá, ele vem antes do verbo.
E o pronome objeto vem depois do verbo. Depois do verbo. Então, ó, them, né? Quer dizer eles, né? Mas no sentido, os criou. Olha como o português é difícil. Né? Ele os criou. No inglês, né? O he, se fosse o pronome objeto, seria him, né? Então, por exemplo, ele, God criou o homem, né? Então, Deus criou o homem. Deus o criou. God created him. Então, he, de Deus, him, né? De o criou. Se fosse Deus criou a mulher, Deus a criou. God created her. Her vem de she, né? She, ela, her, a criou. E aqui também, porque aqui criou os dois juntos, né? Porque o plural de he é they, o plural de she é they e o plural de it é they. Ih, não entendi nada, professor. Olha que interessante. Nós temos he, she, it. Terceira pessoa do singular, certo? He, ele, she, ela, it. Ele ou ela para uma coisa ou para um animal, porque é singular. Só que eu tenho 3 formas no singular, mas no plural eu tenho uma única forma, né? Então, ele, he, o plural de ele, que seria eles, é they. Ela, she, o plural de ela, elas. Então, eu tenho she no singular e plural they. E coisa, uma coisa, it. Várias coisas, they. Então, enquanto no singular eu tenho he, she, it, 3 formas, no plural eu tenho uma única forma, que é they, eles, né? Então, os criou, que, então, esse them, né, vem de, criou quem? Criou eles, né? Eles, they, os, them. Então, they, them, que aqui é uma posição, eu não posso colocar esse them aqui na posição de pronome pessoal antes do verbo, assim como eu não posso colocar esse he depois do verbo. Se eu tiver que usar esse them antes do verbo, vai ser they. E se eu tiver que usar esse he depois do verbo, vai ser him. Né? Muito bem, então ele criou o quê? Muito claramente, male and female. E isso são o quê? Os adjetivos. Male, masculino, female, feminino. Então, quando eles perguntam, você está fazendo uma ficha, preenchendo um formulário, tá lá, o sexo. Male, female, masculino, feminino. Então, vou marcar aqui, male, female. E aí eu tenho aqui a preposição in, né, 2 vezes, que é na, ó, in his own image, na sua própria imagem. In the image of God, na imagem de Deus, né? Na imagem de Deus. Of. Olha só. É F, mas tem som de V. Of. Né? Image of God. Né? Lembrando que essas palavrinhas pequenininhas, né? Esses artigos, essas preposições, né? Quando você fala, elas desaparecem. Né? Lembra? O inglês é uma língua acentual. Então, é o seguinte, eles colocam aonde a informação é mais importante, nas palavras que carregam a informação, é onde você vai enfatizar. E as outras palavrinhas, elas meio que se perdem. É por isso que muitas vezes o aluno não consegue entender nativos.
não é? Porque ele está esperando ouvir todas as palavrinhas, né? In the image of God he created them. E aí, de repente, lá, in the image of God he created them. E juntou tudo, e aí embola. Mas quando você começa, passo a passo, né? Estudar os sons da palavra, né? E começa a ouvir, isso vai ficando cada vez mais claro para vocês, tá bom? Então, deixa eu marcar aqui o then, que a gente trabalhou, né? E eu tenho aqui o possessive adjective, o his, que, mais uma vez, não se preocupe com nomenclatura, né? Pronome possessivo pra gente, né? Ó, his, que é dele, né? In his own image, né? Na sua própria, ó, own é própria, in his own image, na sua própria imagem, né? E eu tenho aqui esse the, que é o quê? Conector, que eu chamo de que é o artigo definido, né? Artigo definido. O homem, né? Criou. Ih, meu Deus do céu, já embolou tudo aqui. Olha o the aqui. Na imagem, né? Artigo definido, na imagem de Deus, né? Porque está bem definido, não é? Deus, na imagem de Deus. E esse and aqui, simplesmente o conector mais simples, que está ligando, não vamos falar de conjunção, nada disso. Simplesmente, ó, serve para interligar sentenças aqui, né? Ok? Vamos para a próxima aqui? Vamos lá? God bless them and said to them, be fruitful and increase in number. Então, olha aqui. Verbos no passado simples. Mais uma vez, esse verbo no passado simples é um verbo regular, não é mesmo? Como é que eu sei que é um verbo regular? Olha aqui o finalzinho, né? Ed, blessed, né? E eu tenho aqui um outro verbo no passado simples, só que desta vez ele não é um verbo regular, não é mesmo? Porque cadê o ed? Né? Said, né? É um verbo irregular. Say, said, né? E ele sempre vai com o to, said to, né? E aí eu tenho o verbo to be, que ele tá aqui, é um imperativo, né? É como se fosse uma ordem, como se fosse uma instrução. E é mesmo, né? Deus nos instruindo, be fruitful and increase in number, né? Então, isso aqui é um imperativo, né? Como é que é mesmo aqui? Frutifiquem-se, vamos ver? Aqui, sejam férteis e se multipliquem. Be fruitful and increase in number. Então, increase, aumentem em número, né? Se multipliquem. Essa foi a instrução que nós recebemos do Senhor, né? Na nossa criação. Então, mais uma vez, eu tenho aqui o substantivo noun, God, e number, né? Cresçam em número, né? Se multipliquem, né? E o adjetivo fruitful, né? Olha só, full é um sufixo que quer dizer cheio, né? Então, eles querem que, né, ele está falando cheio o quê? Cheio de fruto, né? Então, cresçam e se multipliquem, sejam férteis, deem muitos frutos, que vocês sejam cheios de fruto. Be fruitful and increase in number. Né? E aí, mais uma vez, né? Object pronoun. Then, God blessed them, quem? Man and woman. Né? And said to them. Então, olha só, Deus instruiu a ambos. Ele não falou diretamente para o homem ou diretamente para a mulher. Ele falou
diretamente para ambos. God blessed them, os abençoou, and said to them, be fruitful and increase in number. Então eu tenho aqui mais uma vez, aqui, and, né? E, que é bem simples, que aparece sempre na Bíblia. Set to, ó, aqui a preposição to, set to them, né? Tem outro and aqui, e in, increase in number, in. Muito bem. Vamos lá para a próxima tela. Fill the earth and subdued, rule over the fish in the sea. Então, olha aqui, o primeiro verbo, fill. Fill the earth, né? Ocupem a terra. Encham a terra. Fill, encher, né? E subdue, né? Domine, subjugue, né? O Senhor colocou tudo sobre o comando do homem, homem e mulher, não é mesmo? Fill and subdue, né? Rule over, né? Dominem, né? Mais uma vez, né? Esse rule aqui tá como verbo, né? Não está como substantivo regra. Rule, rule over, tá aqui, né? Phrasal verb. Sobre quem? The fish, né? Então, eu tenho aqui o quê? Os peixes. Aonde? In the sea, no mar, né? E aqui, the earth, a terra, né? So, fill the earth and, aqui um conectorzinho aqui, subdued, rule over the fish in the sea, né? Olha só, subdued, it, ó, subdued, né? Esse it, se referindo o quê? A terra, não é mesmo? Fill the earth and subdued. Vamos lá? Aqui, e o que mais que ele fala? Ele fala, rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Né? Então, aqui eu tenho um único verbo aqui, né? Aqui eu tenho o verbo mover, né? Every living creature that moves on the ground. Né? E eu tenho vários substantivos, ó. The birds, birds, né? As aves, né? Aonde? In the sky, no céu, né? E nós temos aqui as criaturas, né? Sobre todos os animais. Creature, né? E aonde que essas criaturas se movem? On the ground, né? On the ground, né? Olha aqui, eu tenho o adjetivo living. Mais uma vez, aquilo que eu digo para você, né? Tanto a Bíblia quanto a língua inglesa, tudo tem que estar dentro de um contexto, não é mesmo? Dentro de um contexto. Eu não posso ficar pegando palavras separadas. Porque esse living aqui, ó, living creature, não tem nada a ver com living room, né? A sua living room, que é a sua sala, né, que é um lugar de convivência, né? Onde as pessoas interagem, por isso que é living room. Mas aqui não tem nada a ver com isso. Living creature, todas as criaturas viventes, as que estão vivas, né? Então é um adjetivo, né? Living creature. E aí, o que eu tenho aqui? Vou marcar aqui os conectores, né? And, tenho dois, e, preposição in the sky, no céu, over every living creature, que domine sobre as aves no céu e sobre toda criatura vivente.
Então, esse every é toda, ok? Eu tenho esse that, que é no sentido de que, né, governe sobre toda criatura vivente, né, toda criatura vivente que se mexe, que se move na terra, tudo aquilo que anda na terra, né? Então, olha só, o que eu marquei aqui, ó? In the sky, no céu. On the ground, na terra. Lembrando que, mais uma vez, olha essa palavrinha aqui, ó, ground, ground. Ela pode ser, aqui tá no sentido de chão, na terra aqui, né? Aqui tá no sentido de terra. Mas poderia ser chão, poderia ser piso, né? O térreo, como é que a gente fala o térreo? A gente fala ground floor, né? Ground floor. E o primeiro andar, first floor, né? Então, você vê que a gente tem que sempre estudar as palavras dentro de um contexto, ok? Fechamos aqui, né? Olha só quanta coisa você aprendeu de estrutura e de vocabulário, tá? Então, meu irmão, minha irmã em Cristo, você que quer ganhar as nações e levar a palavra do Senhor aos confins da terra, você sabia que essa é a vontade do Senhor? Que toda a humanidade, como é que é a humanidade? Mankind, né? Seja alcançada pela palavra de Deus. Então, missionário, seja um instrumento nas mãos poderosas do Senhor. Eu sou Vilma Gomes, seja fluente em inglês, seja fluente na palavra do Senhor.